Você lembra quando você tinha 10 anos de idade? E 15? E daqui a 5 anos, qual é o seu plano? Tá sem objetivo, sem alvo? Neste episódio, você vai descobrir como Paulo sabia o seu alvo de vida e como Jesus vai fazer você descobrir o seu. No final, coloque nos comentários qual foi o seu alvo de vida. Eu planejava falar outra coisa ao longo da semana, mas aí o Tony comentou a respeito da doação de sangue, que está aqui minha marca também. Eu só doei meia bolsa, né? Mas é melhor metade de um pão do que pão nenhum, né? Não sei se vai servir para alguém, mas tá lá. Se não serviu, serviu no mínimo a experiência. O que eu vou ler está em Filipenses 3, versículo 14 e 15. Enquanto você vai procurando, eu vou orar. Filipenses 3, versículo 14 e 15. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por cada um dos teus filhos nesse instante. Nós te clamamos que o agir da sua palavra venha sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, nós te clamamos que hoje nós mudemos de vida, que hoje nós renovemos o nosso entendimento e tomemos decisões importantes da nossa vida. Pai, o que eu te peço no nome de Jesus, nos ajuda e nos ensina a remir o tempo, porque de fato o tempo é curto, o tempo é escasso e o tempo não volta mais. Pai, então eu te peço que no nome de Jesus, sua palavra que é penetrante e muitíssimo cortante, venha sobre cada um de nós agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Acharam aí Filipenses 3, 14 e 15? Quem não tiver Bíblia, senta do lado aí de quem tem, ou pede ajuda aí para quem tem. Minha versão NVI diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Eu já falei sobre isso aqui diversíssimas vezes, e aí um dia me perguntaram assim: Tiago, quantas vezes você vai ficar pregando a mesma coisa? Até que ela aconteça, né? Até quando se bate um prego? Até enquanto o prego não terminou de entrar na madeira, ou seja lá no que você for martelar. Então, por quanto tempo o prego estiver para fora, ele precisa ser pregado. Aliás, pregação é isso, pregar um prego. Então, hoje eu queria falar sobre alvo. A maioria de nós está aí vivendo sem alvo e, portanto, temos sofrido muito, muito, muito. E eu achei interessante quando Paulo fala aos Filipenses essa questão de que ele segue o alvo. Se você for ler o início do capítulo inteiro, ele está falando da soberana vocação de Deus, ele está falando do sofrimento todo que ele, como apóstolo, teve, né? E até aquele momento em que ele chegou e declarou que Jesus, que Cristo era o alvo dele e que as pessoas não se preocupassem com o sofrimento dele, porque o evangelho, de alguma forma, estaria crescendo com o sofrimento dele. E aí, achei interessante toda essa questão que aconteceu hoje, da doação do sangue, e eu começo falando exatamente por ela. Nós nos reunimos aqui de manhã, né, era por volta de 9 e 10 da manhã, tinha em torno de 5 carros, e tinha mais ou menos entre 12 ou 13 pessoas. Pela primeira vez na vida, né, tinha muito mais carro do que gente. Mas aí, nós fomos para lá, né, para o hospital de doar sangue, das clínicas. No meio do caminho tinha a parada gay, então nós fomos por outros caminhos. E chegamos lá, foi feita toda aquela parte da triagem, e desce os andares, e desce, aquela bagunça, aquela alegria, aquela diversão, uhul, nós vamos tirar sangue. Quando foi fazendo a triagem, que foi vendo a seringa, né, e começou o nego ficar desesperado, o nego ficar trêmulo, amarelo, verde e tal. Só as mulheres que não arregaram, né? Porque de fato a mulher é muito mais forte que um homem, por isso que a ela é dado o direito ou o dever, né, de procriar, de ter um filho, de fazer um parto, porque um homem não aguentaria um parto de jeito nenhum. Aliás, disse que, homem, se você não sabe disso, diz que a dor que se parece com um parto, para um homem, é a pedra no rim. Então, quando você tiver uma pedra no rim, você vai saber o que uma mulher passa quando ela tem a dor de parto. Então, a partir de então, passe a valorizar aí o parto de sua esposa, o próprio parto da sua vida, porque de fato uma mulher sofre muito para dar à luz. E aí, nós fomos naquela situação toda de fazer a triagem. Tirar o sangue em si dura 20 minutos, mas o processo inteiro dura 3 horas praticamente. A gente saiu daqui 9h10, 9h15 da manhã, chegamos aqui quase 2 horas da tarde. Ainda mais, né? Deu quase 4 horas no todo entre ir e voltar. E aí, o que eu achei interessante é que assim, nós fomos em torno de 15 pessoas, mais ou menos umas 10 foram reprovadas. Ou porque está com algum problema no sangue, anemia, ou porque estavam com gripe, ou porque estavam com
com dengue, ou porque estava com dengue, ou porque estava com qualquer outra coisa que, de fato, impossibilitou as pessoas de fazerem aquela doação de sangue. A ficha, a pesquisa é enorme. Cada pergunta cabulosa que não dá nem para dizer publicamente, assim. Mas, na volta, é que eu me atentei para o que eu pretendo falar com vocês hoje. Na volta, eu voltei num carro com mais ou menos 4 pessoas que não doaram. E aí... quem sabe, né? Eu voltei com 4 pessoas que não doaram. E aí foi legal, assim, o sentimento, porque o sentimento era de perda de tempo. O sentimento era de frustração. O sentimento era de decepção por ter gasto a manhã inteira ou por ter gasto um tempo enorme numa coisa que, no final das contas, não valeu a pena, porque não deu para doar o sangue. E aí, enquanto a gente vinha conversando a respeito disso, claro que não é culpa, né? Nem do hospital e muito menos das pessoas. Porque as informações que lá nós soubemos, a gente não sabia antes. Então a gente se preparou, uma alegria, vamos lá, vamos doar sangue. E somente lá a gente descobriu vários detalhes que a gente já poderia saber antes, né? Que a gente talvez até já deveria saber antes, mas a gente não sabia e fomos barrados exatamente lá na hora. E o que eu tenho de importante ou de interessante para a gente focar a respeito disso é exatamente o tanto que cada um de nós se importa ou não se importa com o alvo que nós temos para a nossa vida. Uns perderam amanhã porque queriam ter ficado conversando com alguém. Outros perderam amanhã porque queriam ter ficado namorando. Aleluia. Outros queriam ter ficado amanhã trabalhando, ou lendo, ou fazendo qualquer outra atividade. E aí, para quem não conseguiu doar, acabou sendo uma perda de tempo, acabou sendo uma perda da manhã. Note que eu estou falando da vida dessas pessoas, mas eu estou falando, na verdade, da sua própria vida. Do quanto que, quando a gente não tem alvo, o que é alvo? Alvo é objetivo. Eu preciso, por exemplo, mirar aquela argola lá, eu vou mirar para ela, eu vou olhar para ela, e então eu vou esticar a minha flecha e eu vou tentar acertar aquele lugar. A maioria de nós aqui vive sem completo alvo de vida. Completo alvo de vida. Aliás, muitos de nós pensam que as orações de domingo podem transformar as nossas decisões da segunda. Isso é importantíssimo de cada um de nós voltarmos a pensar. Uma coisa é a oração que você faz de domingo, outra coisa é a decisão que você toma na segunda-feira, de para onde você de fato quer levar a sua vida. Nossa, Thiago, mas aí eu vim na igreja hoje, achei que você ia falar uma mensagem cristã, que você ia falar uma mensagem gospel. Mas isso é a mensagem cristã, essa é a mensagem gospel. Uma vida que tem foco, uma vida que tem direção, uma vida que sabe para onde estar indo, para que quando a gente chegar daqui, 10, 15, 20, 30 anos, a gente não olhar para trás e dizer que não valeu a pena, não dizer que foi perdido, não dizer que foi enganado, ou que viveu uma vida completamente frustrado. Eu gostaria de perguntar, você não precisa responder, mas quantos de vocês sabem exatamente o que vocês fariam se hoje, você recebesse uma ligação real e dissesse assim, você ganhou $500 milhão? Vou depositar na sua conta. Não estou falando assim, eu vou botar na minha conta, vou tomar tudo de sorvete, vou comer açaí, vou fazer uma chapinha. Estou falando real, que tem um projeto de vida, que sabe para onde vai cada um dos centavinhos que entra na sua vida. Talvez em 100 pessoas a gente tenha um, talvez em 1000 pessoas a gente tenha 2 ou 3. $500 milhão? Mas é dólares, dá $1,5 milhão. Mas ainda que não fosse muito, o que eu quero dizer é que a maioria de nós não se planeja para situações como essa, porque a gente subconscientemente pensa que nunca vai acontecer, ou pensa que isso nunca vai chegar para a gente. A grande verdade é que isso nunca vai acontecer exatamente porque nós nunca nos planejamos. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de qualquer outra coisa, de qualquer compra na vida, de qualquer lugar que você pretenda conhecer, talvez até de morar no céu. Não, eu vou viver na vida assim bem tranquilo, bem light mesmo, porque é uma coisa tão real, tão longe, tão distante. Não foi para Eunice, né? A questão de pouquíssimo tempo, ela conversou, adoeceu e em 2, 3 meses faleceu. Sabe-se Deus o que ela pensou no tempo lá em que ela estava em coma, né? É bem provável que diversas pessoas podem ter ido lá, orado por ela. Em vários momentos parece que ela estava meio acordada e ela dava alguns sinais. Então, com certeza, alguém fez algum apelo e ela, com certeza,
foi para Jesus, salva, salva, salva. Mas a maioria de nós temos a vida completa e abundante para decidir completamente que caminhos vamos tomar de vida. Mas a gente vai levando, vai deixando, vai bagunçando, vai deixando sempre na expectativa de que amanhã vai dar para arrumar. E o que eu achei interessante exatamente nisso que Paulo fala é que à medida que nós não temos esse alvo correto de vida, a gente está aqui para perder tempo. A gente está aqui sofrendo. Ontem eu tinha 8 anos. Antes de ontem eu tinha 18. Aí eu já fiz 28 e já estou com 33. E já eu tenho 66. E a vida já passou. E aí eu vou frustrado seguir o resto da minha vida. Botando a culpa em Deus, botando a culpa no diabo, botando a culpa nos pais, nos irmãos, na sociedade, no governo, em todo mundo. Eu não pretendo falar muito mais do que isso do que a gente já está conversando hoje. Isso é mais um alerta, isso é mais um lembrete para que você saia daqui hoje pensando nisso. Meu Deus do céu. Pelo que eu vou acordar amanhã? Esses dias eu perguntei para uma pessoa, o que te faz acordar? Aí o miserável respondeu, o despertador. Eu falei, vagabundo. O que te faz acordar? É que eu tenho que trabalhar. E o que mais? Não, é que eu tenho que comer e trabalhar. Então você quer dizer que você acorda todos os dias porque você tem que comer e trabalhar? Essa é a sua missão de vida? É para isso que você acorda? Não, eu preciso pensar melhor. Então você já deveria pensar, você tem 53 anos. Você deveria saber. Ou seja, quantos de nós estamos de fato perdendo oportunidades ou sofrendo na vida por falta de saber para onde vai? Ontem até mandei um WhatsApp para minha mãe. Falei, mãe, me matriculei num curso agora. Foi ontem? Foi antes de ontem, sei lá. Quase agora. Ela falou, por quê? Falei, porque isso tem a ver com a minha vida de qualquer jeito. Tanto é que eu vou fazer ele com dinheiro ou sem dinheiro, precisando ou não precisando, em tempo ou em fora de tempo. E a maioria de nós, voltando aqui ao caso da doação, talvez se soubesse que não poderia, já nem iria. Aliás, acho que a Nara sabia que não podia, já não foi. Ela remiu o tempo, foi esperta. Né? Eu achei que eu podia, aí estourou a veia, só doei meia bolsa. A mulher falou, vamos fazer mais embaixo. Eu falei, não, deixa para a próxima, eu vou em casa ganhar mais sangue, outra vez eu volto, e aí eu dou quantas bolsas você quiser. Uma agulha gigante, o negócio parece uma grossura de um dedão. Isso é só a frouxice de um homem, né? E tudo o que eu estou falando aqui parece coisa simples, parece coisa boba, mas é o que de fato vai fazer de você uma pessoa feliz ou infeliz para daqui 5, 10, 15 anos. Vai fazer de você uma pessoa de sucesso ou não de sucesso. Como assim, Tiago? Por exemplo, nós precisamos ter o alvo de ser salvos. A Mercedes falou muitíssimo bem. Jesus não deve voltar nos próximos 10 anos de jeito nenhum, porque não aconteceu 50% do que tem que acontecer no mundo. Para começar, a diáspora, os judeus todos não voltaram para Israel, então não voltaram. Não vai? Não é por enquanto. Não aconteceu o grande acordo de paz da ONU? Não aconteceu. Ainda não existe uma moeda única no mundo? Ainda não aconteceu. Ainda não existe um governo único. Quando se lembram que o pessoal ficava nos posts gospel, né? E nos grupos gospel falando assim, gente, vamos fazer o boicote do Temer porque ele é satanista. Ninguém recebeu mensagens assim? Agora é o plano do diabo botar o Michel Temer, o satanista, no governo? Ah, que sandice. Agora vão impeachment o satanista. O diabo fez um plano errado contra ele mesmo. Oh, que loucura. O que eu quero dizer com isso? Que pode ser que seja verdade, mas não faz sentido. E a grande verdade é que a gente deveria estar preocupado com outra coisa. Porque pouco importa quem vai ser impeachmentado ou não, e quem você vai, de fato, ficar repassando as mensagens ou não. O que importa de verdade é que, assim, daqui 5, 10, 15 anos, a gente precisa ter novas conversas, a gente precisa tomar novas decisões de vida. E a gente não pode ficar olhando para trás dizendo assim, seja feita a vontade de Deus, né? Porque, de fato, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas o impossível é para Deus e o possível é para cada um de nós. E a gente acaba jogando, invertendo as bolas, jogando na mão dele aquilo que é para nós, ou tirando das mãos dele aquilo que é para ele cuidar. E a gente fica sofrendo, fica padecendo. Fica um bando de pessoas assim esquisitas, meio alienadas, com cara de crente, talvez até com roupa de crente, mas sem sucesso de crente, sem frutos de crente, sem frutos de arrependimento, sem frutos de conversão. Quantos de nós estamos sofrendo na caminhada exatamente por não saber o alvo? Hoje a gente estava indo lá para esse lugar, o Michel falou assim, acho que é Cerqueira César, né, o nome do lugarzinho assim. Pega Anhanguera. Falei, gente, pegar Anhanguera? Como é que pegando Anhanguera vai dar lá na Paulista? Não faz sentido, né? Aí ele, não, errei, vou ligar o GPS. Ele sabia mesmo isso, só que ele errou o nome na hora. Mas assim,
É uma coisa simples que, na verdade, revela o quanto de cada um de nós, de alguma forma, estamos estudando coisas que nunca vamos trabalhar, ou estamos indo atrás de uma pessoa que não presta para casar. Ela presta para namorar um tempo, mas para casar para a vida toda, não. Nós estamos comprando coisas que a gente não vai ter coragem de usar. A gente está entrando em determinados assuntos, ou lugares, ou ambientes, que a gente não vai ter coragem, não vai ter peito de assumir e tomar a frente e ir adiante. Isso pode parecer não cristão, mas, de fato, o mundo inteiro está olhando para cada um de nós como filhos de Deus, como quem deveria frutificar, como quem deveria ter uma vida alegre, saudável e abundante. Mas é grande verdade que a maioria dos cristãos anda um pouco pior, uns 3 dedos abaixo da terra, como moribundos, assim. Sofrendo, caídos, tristes, abatidos, magoados. Este é o cenário praticamente geral da igreja. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ouçam por aí o que está acontecendo com os cristãos do mundo inteiro. E aí, a única resposta que eu tenho para uma catástrofe como essa, para um abismo como esse, é exatamente a falta de alvo, a falta de objetivo que cada um de nós temos para poder cuidar das nossas coisas seculares, que dirá as coisas de Deus. A Mercedes falou, nós precisamos pregar o evangelho, precisamos dizer para as pessoas que nós amamos. Ontem, teve uma comunhão de ceia aqui em cima, no final da ceia, e a gente conversava ali com os jovens, porque aqui na igreja, quem tem mais de 30 não é considerado jovem, só quem tem abaixo de 30. Me denunciaram isso daí esses dias. E aí a gente conversava, gente, aproveita para fazer as coisas. Por exemplo, o sonho da minha vida é tirar a carta. Agora, quando eu vou andar com alguém, meus irmãos, por exemplo, a gente entra no carro, um já senta no passageiro, o outro já senta atrás, e o que sobrou se ferrou, ele vai ter que dirigir o carro de qualquer jeito. Ou seja, era uma alegria de vida, eu juntei tanto para tirar uma carta, comprar um carro, e hoje posso fazer o que eu quiser com ele, mas não tem mais graça. Eu lembro, até contei para eles ontem, eu ia na Avenida do Taboão e fazia assim, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar um binóculo. O binóculo era R$15. Eu vou comprar um boné, igual o do irmão ali, tipo uma boina preta, tinha um boné assim com um desenhão bonito na frente, falei, eu vou comprar um desse. Era coisa de R$7 na época. Eu estava mais pobre do que o pobre de Maré descia, eu era criança, tinha 11, 12 anos. Eu vou comprar esse tênis, vou comprar esse relógio, vou comprar isso, comprar. Hoje talvez eu possa comprar todas essas coisas para mim e para você, mas elas não fazem mais graça. Eu não quero mais. Passou o tempo de curtir. Esses dias algumas das meninas falaram, vamos no Hopi Hari. Eu falei, gente, fazer o que lá? Se eu for, eu vou dormir no carro. Que emoção tem no lugar daquele? Claro que tem, Aliás, eu morro de medo da montanha-russa lá. Mas passou a fase, passou a época. Por quê? Porque, de fato, o tempo passa para todo mundo. E à medida que a gente não tem alvo, a gente fica batendo com picareta para quebrar a pedra. E não é com picareta que se quebra a pedra. Picareta você bate na terra para levantar raízes, ou seja, ferramentas erradas para o trabalho errado, instrumentos desafinados para uma canção boa ou para uma canção correta. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a voz do Espírito Santo, é tempo de você voltar a se preocupar com o alvo da sua vida, onde você vai estar, como você vai estar, o que você quer para a sua vida nos próximos 5, 10 e 15 anos. Quem é o Claudinei de 73 anos? Quem é o Claudinei de 73 anos? Não vou estar nem vivo. Como não, gente? A minha mãe mesmo fala isso direto. Se tiver 60, não vou estar nem vivo. Só falta 2 anos. 2, 3. Não? Não, ela fala 80. Eu que falei errado. Tô brincando. Não. O que eu quero dizer é assim, a maioria de nós, e eu não estou falando isso como para quem quer acusar ou para quem quer condenar. Quantos de vocês lembram que eu falei aqui há um tempo atrás que eu gosto muito de trabalhar finanças com planilha de Excel? E eu postei no grupo inteiro da igreja. Falei, gente, quem quiser, eu ajudo, eu vou, eu faço. Só uma única pessoa pediu essa ajuda. Não que eu saiba, que eu faça, que eu seja o cara, o zica da galáxia, mas é importante nós sabermos quanto ganha, para onde vai, para que vai, por que não vai. Porque senão depois a gente fica acusando o diabo, acusando a Deus. Ai, meu Deus, eu queria ganhar mais. E na grande maioria das vezes a gente não precisa ganhar mais, a gente precisa gastar menos. Eu sempre me preocupo, sempre falo isso para os meninos. Eu não me preocupo com quanto eu gasto, eu me preocupo em ganhar mais. Eu já me acostumei a viver com bem menos, quase metade do que eu ganho. Então sempre sobra, sempre poupo, sempre posso avançar. Agora leva isso para a sua vida espiritual, leva isso para a sua vida sentimental, leva isso para a sua vida de santidade com relação a Deus. Para onde é que nós realmente estamos indo? Se eu seguir em linha reta aqui, eu vou acabar na onde? Se eu seguir em linha reta aqui, eu acabo onde? Ou aqui, eu acabo onde?
o que você está fazendo hoje na sua vida tem a ver, vai levar ao final da sua vida, aquele grande plano que você tem, do jeito que você está indo. Quando você chegar em 80 anos, você vai dizer como Paulo: eu guardei a carreira, eu lutei o bom combate, eu guardei a carreira. Vai dizer ou não vai dizer? Parece coisa simples, parece coisa boba, mas disso depende a alegria de toda a sua vida. Eu conheço hoje, pessoas de 40 anos que são frustradas em quase tudo na vida. E não era para estar. Eu conheço desde 3 anos de idade ou 2 anos de idade. O que ela fez que ela deixou assim seguir? O que ela fez que deixou a vida ser seguida por uma marionete ou por um ventrículo, por qualquer outra coisa? E não tomou as rédeas da própria vida e entregou para Deus, se for o caso. Se isso te conforta, pega as rédeas da sua vida e entrega para Deus. Mas pega e depois entrega. Porque indo solto como a gente está, a maioria de nós não vai dar em lugar nenhum. E a gente está sempre vendo pessoas chorarem. É crise, é problema, é reclamação, é lamentação. E está sofrendo. Você viu fulano? Mataram. E sim, fulano morreu. Aliás, hoje eu recebi uma notícia de que o fórum de Diadema foi assaltado, né? Renderam os vigilantes, roubaram 700 armas. Aí a gente pode pensar assim, né? Onde estavam os anjos? Os anjos não tem nada a ver com isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Ou seja, tem coisas no mundo que acontecem independente da vontade de Deus e outras coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Mas o que a gente está falando aqui hoje é do destino da sua vida. Quantos de nós aqui sabemos onde a gente vai estar daqui 3 meses, daqui 4 meses? Isso parece super simples, mas é disso que depende toda a alegria do seu futuro. Para quando você olhar para trás e falar: nossa, cada passinho que eu dei tinha a ver com onde eu queria chegar. Cada passinho que eu dei tem a ver com onde eu queria fazer, ou onde eu queria, de fato, alcançar para a minha vida. Então, eu encerro relendo aqui o que Paulo falou em Filipenses 3, 14 e 15. Diz assim: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Resumindo, se você não entendeu nada do que eu falei, maturidade tem a ver com tem a ver com saber o que se quer. Até para orar: Tiago, eu não oro mais, eu entrego na mão de Deus. Isso não é bíblico. A Bíblia fala: peça, eu te darei. Não adianta você não pedir, você tem que pedir. Agora, o bom é pedir de maneira correta, o bom é pedir de maneira inteligente. Como? Por exemplo, pedir uma coisa que glorifique a Deus. Mas eu não quero. Então ele não tem obrigação de te dar, vai lá e busca sozinho. Simples assim. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Oi galera, se você gostou do nosso vídeo, dê o joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Deu muita joia, né?